por que os agricultores desse país não cumpriram o Código Florestal de 1965. Eu escrevi nesse livro que está publicado sobre isso, além de fazer as homenagens devidas a quem as merece. Vem cá, 90% da agricultura brasileira estava irregular, ilegal. Por quê? Resposta número 1, porque os agricultores desse país são todos os malvados? Qual foi a razão? Eu procuro, portanto, isso tenho feito há muito, desde então, de tentar trabalhar essa ideia, discutir isso com meus alunos nas minhas aulas. Quais foram as razões pelas quais os agricultores não cumpriram o Código Florestal então existente, que levou a essa situação de ilegalidade e exigiu uma mudança da lei? Porque ou se mudava a lei, ou se retroagia a agricultura aos tempos de outrora. E se existe na compreensão desse processo e nessa história uma maledicência grande, ela foi criada pelos, não sei se digo juristas, advogados, me perdoem o erro conceitual. Foi a maledicência de dizer que os agricultores tinham um passivo ambiental para pagar. Eu escrevi na época lá do Estadão sobre isso. O meu artigo escrevia: passivo ambiental uma ova. Quem disse isso para mim foi meu avô José Battistello, em Araras, italiano. Que eu fui falar para ele: vou ter uma lei aí que está saindo, que diz que tem um passivo ambiental. Ele mostrou as mãos para mim, falou: eu ajudei a construir esse país e agora tenho um passivo para pagar. Não é o contrário, não. Quem é que inventou esse termo de passivo ambiental? E para recuperar o passivo ambiental, então, retroagem-se todas as lavouras de café, as de maçã, tudo foi. E aí sei lá como é que vai fazer. Mas o que eu quero falar é por que, a minha pergunta é essa: por que não cumprimos? O Código Florestal é de 1965. Alguém se lembra como vivia o país em 1965? Amordaçado por uma ditadura? Não tinha internet? Os jornais não podiam publicar, as rádios não podiam falar, e alguém queria que o agricultor soubesse disso tudo? A primeira razão pela qual os agricultores do Brasil não cumpriram o Código 65 é porque eles nunca ouviram falar do Código de 1965. Eu sei o que eu estou dizendo, eu sou nascido numa fazenda. Então, havia um baita de um desconhecimento. Em segundo lugar, o grande problema do Brasil em 1965, ou talvez um pouquinho antes, e 15 anos depois, não tinha nada a ver com a proteção ambiental, tinha a ver com a equação chamada abastecimento popular. O Brasil estava em 1965 passando por aquilo que Londres passara em 1810 para diante. Londres tinha 1 milhão de habitantes em 1800. Em 1900 estava com 4 milhões e meio de habitantes. Londres, Berlim, Paris, a mesma coisa. Como é que foi possível Londres, em 1800, não tinha trator, não tinha fertilizante químico, não tinha defensivo, não tinha nada disso. Como é que foi possível abastecer uma população de 1 para 4 bilhões e meio naquela época? Os agricultores fizeram tudo que foi possível e desmentiram Malthus. Vocês sabem que Malthus fez a mais famosa e a mais incorreta previsão histórica da nossa história. Foi possível. O Brasil passava pelo êxodo rural e São Paulo estava entupido-se de gente. O drama desse país era como dar comida à população das cidades que cresciam. E naquela época o Brasil importava aproximadamente 50% da comida que consumia. E veio o êxodo rural. Vem cá. E se não tivesse acontecido o que aconteceu, como é que estaríamos hoje? Então, é uma das maiores injustiças históricas do pensamento, da inteligência brasileira, imaginar que naquela época os agricultores fizeram algo errado. Porque se eles não tivessem feito o que fizeram,
o Brasil teria que suportar o crescimento das metrópoles com importações de alimentos. Mas não haveria como pagar. E o preço iria lá para cima. Ninguém tinha. Então veja, o processo histórico, ele vai vencendo etapas, e aquela foi a nossa etapa. Ao contrário de Londres, aqui aconteceu em 25 anos o que lá aconteceu em 100. A mudança demográfica. E o Brasil, em 1990, não só havia conseguido abastecer as metrópoles, como começou a se tornar exportador mundial de alimentos. É inacreditável o que os agricultores conseguiram fazer, ao custo de ampliar a exploração das áreas, ao custo de ocupar novas fronteiras. O Aldo fala como quem conhece, e quem conhece, como eu modestamente conheço, fui outro dia dar aulas em Luiz Eduardo Magalhães. Meus alunos são filhos ou netos dos que abriram aquelas fronteiras do oeste da Bahia. Quando eles contam, dá um orgulho enorme. É um orgulho enorme, não. A Teca sabe disso, a Teca vive isso. É um baita do orgulho. Eles contaram como é que foi aquele caminhãozinho velho, aquelas coisas, não sei o quê. Várias, e etc. Então, o Estado, na época do governo militar, incentivava, vá produzir, produza, pelo amor de Deus, produza crédito rural, a política de crédito rural vem daí, a Cibraser vem daí, a CEAGESP nasceu nessa época, a Conab foi criada nessa época, tudo foi criado para abastecer as cidades. E deu certo. Passado isso tudo, vem a Constituição, começa a se regulamentar a Constituição e vai descobrir, porra, cara, tem uma lei aqui, vocês não cumpriram a lei? Que lei é essa? Pô, caramba, não sei, como é que é? Não cumprir nossa lei. Ninguém falou para cumprir. O governo do estado de São Paulo pagava para os agricultores abrirem as terras lá no oeste, a todos os lugares, o norte do Paraná. A lei, deixa eu ver, a lei é o Código Florestal. Realmente não fizemos isso. Então, ao dar meu breve depoimento, escrevi-lo no livro que vai sair, coordenado pelo grande Edes, eu procuro contar um pouco, não só a minha história, uma crônica dos acontecimentos, mas vamos dizer que nós não podemos continuar cometendo essa injustiça de chamar de passivo ambiental aquilo que se chama desenvolvimento histórico. Porque se nós fizermos isso com os agricultores brasileiros, que façam também com os agricultores europeus. E para eles foi mais difícil ainda, porque, como disse, eles só tinham mão. Eles drenaram todos os pântanos. Meu Deus, olha a luta daqueles homens e mulheres em 1810, 20 e 30, drenando um pântano na enxada. Então, fica aqui meu libelo. Eu me inspirei por causa do Aldo, entendeu? Porque ele, quando fala, ele fala com o coração e com a emoção. E eu já fui político também, ele continua político. É admirável ver um político falar com emoção. Obrigado a você. Tchau. Parabéns, Chico Graziano.